O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, celebrando este quinto domingo do tempo pascal, olhando a liturgia da palavra, fazendo um percurso a partir da primeira leitura. Hoje nós vemos na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos que começa a aparecer alguns problemas internos dentro da própria comunidade que está nascendo. Se vocês recordam, ali no início, segundo domingo do tempo pascal, nós ouvíamos Lucas relatar que os cristãos tinham tudo em comum e Lucas idealiza aquela imagem de uma comunidade perfeita. Uma comunidade onde todos estão em comunhão, vivem a oração, a fraternidade, o amor, vivem a união. Parece que uma comunidade quase perfeita, sem ter nenhum defeito. Lucas idealiza e faz teologia a partir da imagem de uma comunidade perfeita, de como deve ser a comunidade cristã. Porém, Lucas também tem um olhar na realidade e sabe que a comunidade cristã é formada por seres humanos e por isso terá as dificuldades. Hoje há um atrito entre dois grupos específicos dentro da comunidade: os judeus e os helenistas. Os judeus, o grupo dos judeus era o grupo apegado à lei. Era aqueles que eram nascidos em Israel, naquela terra prometida, do povo escolhido. Eram aqueles que eram apegados à lei de Moisés, que viviam ou que pelo menos falavam demasiadamente desta lei que deveria ser observada de todas as formas. Os helenistas, por sua vez, são aqueles que são judeus, mas de culturas diversas, que viveram nos lugares diversos, que tiveram contatos com outras culturas. Ou seja, são pessoas que aderiram à religião, mas que não nasceram naquele lugar. Então, são dois grupos: os judeus, aqueles ditos, vamos dizer, os puros, e os helenistas, os que vão ter uma outra visão de religião. Por isso, esses são os mais liberais, eles são aqueles que têm uma visão mais ampla das coisas, por isso aceitam determinadas situações, enquanto os judeus não.
aqui começa um grande atrito, porque um dos grupos vão dizer, na divisão dos bens não está acontecendo a fraternidade, não está acontecendo a igualdade, porque as viúvas estão recebendo mais ou não estão recebendo, estes aqui não estão recebendo. Eles começam a ter um atrito entre eles, por quê? Outrora ouvimos que a comunidade vivia a plenitude dos bens, doavam tudo. Mas como era feita essa divisão? E eles começam a ter atrito entre eles. Ah, porque fulano está recebendo mais do que ciclano. Ah, porque Beltrano tem mais do que isso aqui. Qual é a solução dos apóstolos? Eles dizem, nós não vamos, em outras palavras, nós não vamos perder tempo com isso aqui. Nós precisamos nos dedicar ao anúncio da palavra. Portanto, vamos escolher alguns homens de boa fé para o serviço da caridade. Aqui nós podemos usar a teologia dos diáconos, né, que surgem aqui para servirem à comunidade, mas, sobretudo, nós devemos olhar essa imagem do Ato dos Apóstolos como o início de uma igreja ministerial. Os apóstolos não retêm para si, não detêm para si o poder de todas as coisas, mas eles querem dividir os ministérios entre tantos outros. Imagine se o padre hoje tem que colocar sobre ele o papel de catequista, o papel de cantor, o papel de leitor, o papel de visitor, todos os papéis sobre o padre ele não consegue. Por isso que a igreja ela é feita a igreja ela é toda ministerial. À luz do que aconteceu aqui com os Atos dos Apóstolos, que os próprios apóstolos, impondo as mãos, repassam esse ministério para a comunidade. A própria comunidade deve agir como Cristo no meio do seu povo. E aí os ministérios eles se tornam frutíferos dentro da comunidade. Senão não aguenta, o padre sozinho não suportaria. Assim como os discípulos, os apóstolos, nós não podemos, não temos condição de tudo isso. Vamos nos dedicar à palavra. Agora vamos instituir homens para que exerçam o ministério da caridade. Dessa mesma forma, hoje ainda acontece. Quando cada um se coloca à disposição da comunidade, está se colocando à disposição de um ministério específico. Está se colocando a serviço da própria comunidade. E esse serviço é que torna a comunidade habitável espiritualmente e confortável. Talvez a partir daqui nos ilumine para entender um pouco o Evangelho, quando ouvimos Jesus dizer que na casa do meu Pai há muitas moradas. Sempre nós lemos esse Evangelho naquela ótica do céu, do paraíso. Quando a gente morrer, no céu tem muitas moradas para cada um de nós. Nós podemos fazer uma leitura como essa quando estamos, por exemplo, num velório, que fazemos esta leitura do Evangelho e apresentamos a imagem da ressurreição como aquela plenitude da morada eterna. Mas o contexto do Evangelho de João, que ele cita hoje, é um dos discursos de despedida de Jesus. É antes de Jesus morrer. Mas se é um discurso, é um testamento de Jesus, o que é um testamento? É quando a gente deixa um bem, não é? Então Jesus está dizendo que na casa do meu Pai há muitas moradas. É o bem que Jesus nos deixa. Por que é que então, se Jesus diz no discurso de despedida, nós só estamos lendo agora no período pascal? Porque testamento nenhum tem valor enquanto quem escreveu, quem deu o testamento, está vivo. Se eu escrevo um testamento, todos os bens que eu coloquei ali só serão dos destinatários quando eu morrer. Enquanto não, o testamento não é válido. O testamento ele está ali guardado e deve esperar a morte de quem escreveu para poder isso aqui valer a pena. Por isso que essa leitura é lida na ressurreição. É após a morte do Senhor que o testamento é lido. Quando ele diz, na casa do meu Pai há muitas moradas, não é imaginando a vida após morte. É a vida da comunidade. Na casa do meu Pai, ou seja, na comunidade cristã, na vida eclesial, na vida da comunidade, há muitas moradas. Que moradas são essas? São os ministérios. Que nós, enquanto cristãos, iremos entrar nestas moradas. Agora é necessário que eu me predisponha a entrar. Por que então que muitas vezes a gente só quer entrar na morada eterna, sem antes morar nessas moradas que Deus coloca para cada um de nós alcançar a salvação nessa realidade? Nós só sonhamos com a casa eterna.
Tá, mas o que é que nós estamos fazendo para chegar até lá? Até chegar lá, nós precisamos habitar em casas que Deus colocou aqui nesta realidade, para aplacar o sol das dificuldades, do pecado, das tentações, de tantas outras coisas. Por isso que o termo paróquia, não é, do grego paroikia, significa casa do estrangeiro. Né? Paroikia é casa do estrangeiro. Significa dizer que a paróquia, essa porção do povo de Deus que está inserido numa diocese, não é uma casa eterna para o povo. É uma casa do estrangeiro. Quem são os estrangeiros? Somos nós, que estamos aqui de passagem. Mas enquanto estamos aqui de passagem, nós precisamos habitar nessa casa do estrangeiro, que há muitos compartimentos, que há muitos cômodos, que há muitas moradas, e essas moradas são os ministérios que cada um de nós deveríamos assumir. Só que, infelizmente, nós percebemos que há muitas moradas que estão vazias porque os cristãos estão relaxados e não estão querendo entrar. Quantas vezes temos dificuldade de catequistas? Quantas vezes dificuldades de missionários, de pessoas para servir na igreja? Quantas pastorais deveríamos ter na comunidade, mas não temos porque não temos gente disponíveis? Porque sempre há uma desculpa de que eu não tenho tempo. Mas é muito bom ler o Evangelho e dizer que haverá uma casa para mim no reino do céu. Porque Jesus disse que haverá, na casa do meu pai há muitas moradas. Sim, mas a primeira que Jesus está falando é o testamento que ele dá à igreja que ele deixa instituída, reunida ao redor de sua palavra, e esses são os ministérios. Eu posso colocar como placa dessa casa que Jesus está falando, os ministérios. E aí a igreja precisa, que sou eu e que é cada um de vocês, assumir estas casas que são nossas e que deve ser desenvolvida por cada um de nós. Esse corpo ministerial que é a igreja, e Pedro vai dizer na carta de hoje com muita clareza. Ele vai dizer que a pedra angular, a pedra principal é Jesus, para a edificação de um templo santo. A edificação não é feita só com a pedra angular, a pedra principal, mas feita com diversos tijolos. E a construção do novo templo, da nova realidade, não é com tijolos materiais, mas é com o próprio ser humano, é com o homem e a mulher de hoje, que são construídos esse edifício espiritual, que tem Cristo como a pedra principal. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, acredito que hoje deveríamos refletir mais do que nunca o nosso papel neste mundo, o nosso papel enquanto cristãos. Se muitas vezes perdemos o nosso tempo durante as semanas, aí antes dessa pandemia, hoje percebemos que dentro de casa estamos quase sem fazer nada e entrando na ociosidade. Mas talvez lá atrás, quando tínhamos tempo também de poder servir na igreja, de realizar algum ministério, de colocar a nossa vida à disposição do Senhor e da comunidade, talvez não fizemos. Seja então um tempo oportuno para a nossa reflexão, para colocarmos de fato a nossa vida à disposição da comunidade, para entender que essa casa que Jesus diz que o Senhor tem para nós já é presente. Os ministérios na igreja são trampolim, são caminhos, são veredas que nos ajudam e que nos conduzem à casa eterna. Mas nós não podemos passar a vida inteira ao relento. É necessário estar nessas casas ministeriais para nos ajudar a nos santificar a partir de um encontro que temos cotidianamente com o Senhor Jesus, com o ressuscitado, que nos conduz para a vida eterna. Peçamos então ao Espírito Santo que nos guie, que nos ilumine, para termos de fato a nossa vida pautada no desejo e na vontade de chegar às realidades eternas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para